nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos ao vivo em todo o Brasil, através da TV Evangelizar é Preciso, onde aqui agradecemos ao Padre Reginaldo Manzotti por todo o apoio dado à nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, como também agradecemos à Rede Vida de Televisão, na pessoa de Monteiro Neto. E agradecemos também à TV Pai Eterno e aos padres redentoristas. Intenção da Santa Missa. Falecidos: Edna José da Silva, Beatriz Santos da Silva, Elisa Beatriz de Souza, Antônio Miguel, Paulo Gael Silva, Vitor Henrique Silva, Micael Andrade de Oliveira, Fabrícia Regina, Emily Marques, Kaique Marques, Helena Beatriz Souza, Richarlison André, Lucas Ricardo, Rumani Cândido, Miguel André, Alice Rebeca, Lana Beatriz, Felipe Gabriel, Randassa Lima, Paulo Firmino, Gabriele Sofia, Arthur Gabriel, Yasmin Rocha, Camille Ferreira, Rubem Rocha, Pedro Henrique, Thaís Tayana, Roberto Rodrigues, Mateus da Silva, Kevin Davidson, Samuel Heitor, Lucas André, Luana Beatriz, Rosimeire Silva, Sérgio Pimentel, Aureógido, Alex Rodrigues, Marcelo André, Leonardo Pereira, José Felipe, Ezequias José, Rosenilda Maria, Rayonara Ribeiro, Elisângela da Silva, Thaís Lúcia, Marise Maria, Fábio Aguiar, Rosana Silva, Ironilda Maria, José Ailton, Vilma Maria, Maria Vanderleia, José Felipes, Flávia Jaqueline, Andressa Carla, Raíssa Marise, Anderson do Nascimento, Otávio da Silva, Andriele Santos, Arthur Tomé, Celso Alexandre, Josenildo Antônio, Maria Cristina, Luiz Carlos, Marcos Antônio, Rosileide da Silva, Luciano José, Shirleide Ronilda, Mauricéia Rufino, Israel Celício, Gerninha Maria, Maurício Luiz, Paulo José, Jaidete Lima, Severina Maria, Emily Maria, Clebson Gomes dos Santos, Isaac José, Lúcia Maria da Silva, Elaine Maria da Silva, Alisson Ferreira, Ketelin Manuele, Maria José, Gilvan, Nadiene Felimon, Andressa Fragoso, Thelma Maria, George Gaspar, Wanderson Ferreira, Leandro Severino, Islan Cabral, Flávio de Souza, Ruth Soares, Lucinalva Maria, Edmilson Dantas, Rosimar Cândida, Thaís Regina, Jefferson Mendes, Wesley Sebastião, Maria Silva, Gabriela Mendes, Fábio Luiz, José Pedro, Maria Helena, Ulisses Vinícius, Érico José, Claudemir Barbosa, Maria José Gomes, José Cláudio, José Estevam, Francisca Aguiar, Mauro José, Maria de Lourdes da Silva, Maria de Lourdes Correia, Edson Pereira, José Severo, Manuel Jorge, Alderice Maria, Reginaldo Romão,
Francisco Claudino, Gerson Vicente, Djalma dos Santos, José Melo, Tereza Bezerra e Maria José. Na presença e na fé e na esperança, nos reunimos para celebrar a Eucaristia em memória dos falecidos e atingidos pelas fortes chuvas no nosso estado. Neste dia em que celebramos a vinda do Espírito Santo, que, com seu poder, faz nova todas as coisas, supliquemos ao mesmo Espírito a graça e o consolo em meio às aflições e a força necessária para superar este tempo difícil. Com toda a alegria no Brasil, que nos acompanha pelos meios de comunicação, iniciemos esta Eucaristia em atitude de união e solidariedade. Antes de iniciarmos esta Santa Eucaristia, o nosso arcebispo, expressando a fé da Igreja, procederá com a bênção de Ezequias, pedindo descanso eterno, expressando nosso sinal de despedida, pedindo que Deus Nosso Senhor acolha nos umbrais da eternidade aqueles que tão tragicamente fizeram Páscoa. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma dos nossos irmãos 128, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e abri para eles as portas do paraíso, e a nós que ficamos, concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé.
até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Meus amados irmãos e irmãs, aqui reunidos neste local tão significativo para todos nós, onde tantos irmãos foram vítimas do desmoronamento de barreiras, e nós sabemos que aqui, à nossa esquerda, de uma só família, morreram 11 pessoas, de modo que é algo assim bastante comovente, né, para todos nós, para a comunidade de Santa Luzia, onde nós nos encontramos. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, os nossos irmãos bispos que aqui se encontram, sacerdotes, diáconos, todo o povo de Deus. Saudar a todos que nos acompanham pela televisão ou pelo rádio, para todo o Brasil que assiste, que reza conosco nesta celebração, no dia de Pentecostes. Nós estamos na vigília e já celebrando Pentecostes, o nascimento da igreja. Portanto, vamos invocar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, né, que vivem essa realidade tão difícil, para que o Espírito de Deus possa dar-lhes forças, para que todos na fé superem esse momento de dificuldade. Iniciemos a nossa missa com o ato penitencial, pedindo perdão das nossas culpas, reconhecendo-nos pecadores diante de Deus, para que, com muita dignidade, possamos celebrar os santos mistérios. Senhor, nossa paz.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, por meio de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante 50 dias, até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam.
Então apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciares as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovar. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face
a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele.
ao escorregai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Prezado Dom Limacedo, nosso bispo auxiliar, Dom Luiz Pepeu, bispo emérito de Vitória da Conquista e nosso vigário-geral, na pessoa do padre Marcelo, vigário episcopal deste vicariato, eu queria saudar todos os presbíteros e diáconos que aqui se encontram. Saúdo todo o povo de Deus aqui reunido e todos que em todo o Brasil estão rezando conosco, nos acompanhando pela televisão ou pelo rádio, vivendo esse momento de emoção. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos emocionados diante daquilo que nesta noite estamos aqui celebrando no Vale Verde. Este local onde a comunidade de Santa Luzia viveu uma experiência realmente dolorosa. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, celebrando hoje Pentecostes. Começamos com a vigília de Pentecostes. E Pentecostes é o nascimento da igreja. Hoje se cumpre aquilo que foi prometido. Jesus volta para o Pai, como tivemos a oportunidade de celebrar no domingo passado, na ascensão do Senhor, e cumpre aquilo que prometeu. Envia-nos o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, na visão de Lucas, a maneira como tudo acontece, 50 dias após a ressurreição, coincidindo, portanto, com uma antiga festa da colheita. E aquilo que se celebrava antes como a aliança do Sinai, agora passa a ser celebrado como o momento em que o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja. Portanto, os sinais que naquela ocasião aconteceram quando Moisés recebe de Deus a lei, a aliança lá no Sinai, agora se repete por ocasião de Pentecostes. O fogo, o barulho, a presença de Deus entre nós. Pentecostes é a festa da unidade. Existe muita ligação entre aquilo que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 11, a narração de Babel, quando houve divisão, desentendimento, e agora a unidade acontece com a presença do Espírito Santo no meio de nós. Conforme o Evangelho de João, que nós escutamos, tudo isso acontece no dia da ressurreição. Jesus se coloca entre os apóstolos, sopra, né, sobre eles e diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. É uma responsabilidade muito grande, né, para a igreja ser um sinal de Jesus Cristo, como ele é o sinal do Pai. E como tal, nós devemos viver exatamente esse espírito de fraternidade, de unidade. A palavra que Jesus repete nesse pequeno texto do Evangelho de São João é exatamente: a paz esteja convosco. O cristão é aquele que anuncia e vive a paz. Procura motivar as pessoas, em qualquer situação que se encontrem, a viver plenamente a paz. E a paz em Deus, ela nos dá realmente tranquilidade, serenidade diante de qualquer dor, diante de qualquer tribulação. Como todos sabem, e o Brasil inteiro também tem acompanhado aos poucos esse grande momento que Recife vai viver no final do ano, nós teremos em novembro o nosso Congresso Eucarístico Nacional.
que tem por tema pão em todas as mesas. É um convite, portanto, à partilha. E um sinal do Congresso, um legado do Congresso Eucarístico, será exatamente a Casa do Pão, a chamada Casa do Pão, onde nós vamos concentrar, reunir pastorais sociais, movimentos voltados para as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas, exatamente para fazer esse elo importante entre Eucaristia e o pão que as pessoas necessitam, porque é um escândalo, mas na verdade nós sabemos que é inumerável a quantidade de pessoas no mundo inteiro que passam fome, que ainda necessitam, né, de viver com o mínimo de dignidade, tendo o pão de cada dia. Então, a ideia, né, do Congresso Eucarístico, diante dessa realidade que nós estamos vivendo aqui nesta comunidade, em toda a cidade do Recife, foram 128 mortes, como nós escutamos aqui no início da missa, os nomes que foram proclamados, além de quase 10 mil pessoas desabrigadas. Isso nos faz antecipar a proposta do Congresso Eucarístico Nacional e sermos realmente pão, né, para essas pessoas. Essa a nossa intenção em estarmos aqui, reunidos neste local, presenciando aqui à esquerda essa barreira onde várias pessoas perderam a sua vida. A barreira que desmoronou e apenas de uma família levou 11 irmãos. É algo realmente difícil, doloroso. Então, que o Congresso Eucarístico, antecipado por essa experiência que nós estamos vivendo, nos ajude a sermos realmente uma comunidade de irmãos, uma comunidade que cresce cada vez mais na capacidade de partilhar, de dividir, de entender perfeitamente que na igreja não existe absolutamente espaço para o egoísmo, mas sim espaço para a partilha. E façamos tudo isso, meus irmãos e irmãs, levando para todos uma mensagem de paz. Não é a violência absolutamente que vai resolver as situações. Não são armas que definem quadros dolorosos, que resolvem problemas. É exatamente essa mensagem de paz. A paz esteja convosco. É por aí, então, né, que nós vamos levando adiante a mensagem do Senhor. Pentecostes, repito, é a celebração da unidade. Busquemos, então, ser um. Tivemos a oportunidade, ao longo desta última semana, de viver a semana de oração pela unidade dos cristãos, refletindo sobre aquela profecia de Jesus, que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Então, é essa unidade que é essencial, que possamos nos unir cada vez mais em torno desse objetivo fundamental, sendo a presença de Cristo na vida de cada irmão necessitado, de cada irmão que está aí desolado. Quantos testemunhos, palavras comoventes que nós temos escutado ao longo dessa semana, pela TV, pelo rádio, pelos meios de comunicações sociais. Pessoas realmente sofridas, emocionadas, porque perderam tudo. E, sobretudo, perderam pessoas. Isso aqui é o mais importante. Os bens materiais, tudo isso se recupera. Mas perder pessoas é realmente muito difícil, muito doloroso. Então, que essa celebração seja expressão do nosso amor para com cada um desses irmãos. E assim, então, que possamos testemunhar que, de fato, o Espírito Santo está presente no meio de nós, conduzindo a igreja, nos ensinando, nos ajudando a sermos, de fato, uma comunidade de amor.
que o Espírito Santo de Deus derrame graças especiais sobre toda a nossa comunidade, sobre toda a população do Recife que vive esses dias, esse drama realmente tão doloroso. Tem sido edificante os gestos, os sinais das pessoas que no Brasil inteiro têm dado um sinal concreto de boa vontade, não somente no Brasil, mas até fora do Brasil, como tomaram conhecimento nesses dias, o Santo Padre, com muita prontidão, com muita presteza, se sensibilizou com a situação de Recife, fazendo uma substancial oferta para ajudar as pessoas, né, que vivem numa situação tão difícil como essa. É a igreja presente, vivendo essa experiência de unidade, que deve, de fato, ser um sinal, um testemunho para todos nós podermos viver, trilhar sempre esse caminho, buscando sempre viver na fraternidade o verdadeiro espírito do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e vamos agora professar a nossa fé, recitando juntos o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos fazer agora a oração da Assembleia, cantando as respostas. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja sinal de unidade no amor pelos que sofrem, oremos. Espírito Santo, pelas lideranças políticas de nosso Estado, para que, iluminados pelo Santo Espírito, promovam políticas públicas que priorizem os mais vulneráveis da sociedade. Oremos. Pelos que sofrem as consequências das fortes chuvas, para que Deus envie o Espírito Consolador e conforte os que perderem os seus familiares e amigos. Oremos. Pelos que perderam suas casas e outros bens materiais, para que o Espírito de fortaleza lhes dê a força necessária para reconstruírem suas vidas. Oremos.
pelos nossos irmãos vitimados com os deslizamentos dos últimos dias, para que o Senhor os acolha na sua infinita misericórdia. Oremos. Isto nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Calma. Meus irmãos e irmãs, diante do cenário atual, somos convidados a manifestar nossa solidariedade, enviando a nossa contribuição para auxiliar os nossos irmãos que necessitam de assistência. Contribua através do QR Code que está aqui na nossa tela ou pelo Pix da Caritas, da Arquidiocese de Olinda e Recife, pelo número 2920681000129. Mais uma vez, pelo Pix 2920681000129. Você também contribuindo, você pode contribuir também através de uma paróquia mais próxima do nosso vicariato. Com essa atitude de união e solidariedade, oferecemos ao Senhor e aos nossos irmãos e as nossas vidas diante do altar. Oferta que trazemos
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes, para que se acenda em vossa Igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando e seu auxiliar Lei Macedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo particular os que, nesses últimos dias, foram ceifados pela morte, de forma tão trágica. Lembrai-vos também de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós que rodeamos este altar, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos.
Aproveite-nos, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia, para que vivamos sempre inflamados por aquele Espírito que derramaste sobre os vossos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora continuar de pé e fazer juntos a oração pelo 18º Congresso Eucarístico Nacional. E peço a todos que estão nos acompanhando de suas casas, pela televisão ou pelo rádio, que rezem conosco. Ó Salvador do mundo, no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná. E preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. Fazei que neste Congresso Eucarístico Nacional, ao celebrarmos o mistério da palavra, que se fez carne e pão da vida, vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão. Destes graças e o distribuístes à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança, na última ceia mandastes que o celebrássemos em memória de vós. Concedei-nos que, ao participar do banquete, do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis a vossa ação em nós e através de nós, para que haja pão em todas as mesas. A luz do Espírito Santo, pela qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na Igreja, façamos a opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade, e saiamos com a Virgem Maria, proclamando que Deus saciou de bens os famintos, oferecendo a todos a vossa vida pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém. Amém. Ao convite do nosso arcebispo, para partilhar um pouco, nesse momento, o nosso sentimento, enquanto paróquia do Ibura, enquanto comunidade de Monte Verde, posso lhe dizer que duas palavras nos marcam: a dor e a esperança. Estes dias em que a Igreja celebra o grande mistério que se dá da ascensão a Pentecostes, nós vivemos estes momentos. Ao partir, certamente, Nosso Senhor deixou os discípulos com os corações apertados. Eles não sabiam como seria dali em diante. Mas prometeu-lhes uma força que viria do alto e que seria capaz de renovar
toda a face da terra. Com esta água que corre nestes córregos, Dom Fernando, desde sábado eu vejo também correr as lágrimas do meu povo. Desde as 10 da manhã, encostado nesse portão, nós íamos tanta gente a gritar e chorar por esta rua, passando de um lado para o outro, e de lá para cá, muito sofrimento se viu. Mas esta água que corre neste chão também fecunda e traz vida. Por isso, nós, com toda a igreja, afirmamos: Senhor, enviai a força do alto para renovar a face da terra. E desde aqueles baldes que se via aqui, de mão em mão, aquelas quentinhas que chegavam, aquele povo que lá na capela de joelhos rezava, quem trazia pão, quem trazia garrafa de água, quem trazia cobertor, roupa, colchão, prova que a nossa fé e a nossa oração é concreta. Diante da dor e diante de tanto sofrimento, nascem os sinais de esperança. Eu não poderia deixar de dizer de nossa gratidão a tanta gente neste Recife, no Brasil e até fora deste país, como o sinal concreto do Papa Francisco, por exemplo, que se uniu nestes dias ao nosso sofrimento. Este mundo tem sim salvação. E tudo isso que nós vimos estes dias prova a nossa esperança e a nossa fé. Muito obrigado a todos que se uniram a nós, com preces, com lágrimas, com sua oferta, com sua doação, com seu trabalho. Muito obrigado aos 400 voluntários que em nossa paróquia, desde sábado, trabalham sem parar. Muito obrigado aos que trazem comida, aos que trazem pão, aos que trazem vida e esperança. Obrigado àqueles que consolam as crianças. Obrigado àqueles que nos abraçam neste momento. Você, que de sua casa nos acompanha, una-se a nós em dor e em esperança. Sendo você igreja, sinta o nosso coração e conosco trabalhe, e conosco se sacrifique, e conosco ajude este povo que de nós tanto precisa neste momento. É verdade, nós sabemos, muito se pode fazer, e o nosso amor muito mais fará. Que Deus abençoe a generosidade do nosso povo de fé. O Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre todos que aqui se encontram e todos que rezam conosco de suas casas, nos assistindo pela televisão e pelo rádio. E muito especialmente, essa bênção venha sobre as famílias que sofrem particularmente pela perda dos entes queridos. Amém. Glorifiquem ao Senhor com vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus. As pessoas que vão comungar, a comunhão vai ser distribuída após a saída do cortejo. Pode aguardar.